Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Título 11. Dos crimes contra a administração pública. Parte 2, artigos 337-B ao 359-H. Capítulo 2-A. Dos crimes praticados por particular contra a administração pública estrangeira. Corrupção ativa em transação comercial internacional. Artigo 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional. Pena, reclusão, de 1 a 8 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Tráfico de influência em transação comercial internacional. Artigo 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado à transação comercial internacional. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. Funcionário público estrangeiro. Artigo 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais, ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro, ou em organizações públicas internacionais. Capítulo 3. Dos crimes contra a administração da justiça. Reingresso de estrangeiro expulso. Artigo 338. Reingressar no território nacional, o estrangeiro que dele foi expulso. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 6ª parte, se o agente se serve de anonimato, ou de nome suposto. Parágrafo 2º. A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção, comunicação falsa de crime, ou de contravenção. Artigo 340. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime, ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Autoacusação falsa. Artigo 341. Acusar-se, perante a autoridade, de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é praticado mediante suborno, ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. O fato deixa de ser punível, se, antes da sentença no processo, em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Artigo 343.
dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Pena, reclusão, de 3 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Coação no curso do processo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa, que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Pena, detenção, de 15 dias a 1 mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Artigo 346. Tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria, que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro, o juiz ou perito. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, e multa. Parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Favorecimento pessoal. Artigo 348. Auxiliar a subtrair-se a ação de autoridade pública autor de crime, a que é cominada pena de reclusão. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1º. Se ao crime não é cominada pena de reclusão. Pena, detenção, de 15 dias a 3 meses, e multa. Parágrafo 2º. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Favorecimento real. Artigo 349. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria, ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, e multa. Artigo 349-A. Ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Artigo 350. Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019. Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida a medida de segurança detentiva. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado à mão armada, ou por mais de uma pessoa, ou mediante arrombamento, a pena é de reclusão, de 2 a 6 anos. Parágrafo 2º. Se há emprego de violência contra a pessoa, aplica-se também a pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. A pena é de reclusão, de 1 a 4 anos, se o crime é praticado por pessoa, sob cuja custódia ou guarda, está o preso ou internado. Parágrafo 4º. No caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda, aplica-se a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Evasão mediante violência contra a pessoa. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Arrebatamento de preso.
Artigo 353. Arrebatar preso, a fim de maltratá-lo, do poder de quem o tenha sob custódia ou guarda. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, além da pena correspondente à violência. Motim de presos. Artigo 354. Amotinarem-se presos, perturbando a ordem ou disciplina da prisão. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Patrocínio infiel. Artigo 355. Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o dever profissional, prejudicando o interesse, cujo patrocínio, em juízo, lhe é confiado. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Patrocínio simultâneo ou tergiversação. Parágrafo único. Incorre na pena deste artigo o advogado ou procurador judicial, que defende na mesma causa, simultânea ou sucessivamente, partes contrárias. Sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Artigo 356. Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Exploração de prestígio. Artigo 357. Solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade, a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/3, se o agente alega ou insinua que dinheiro ou utilidade também se destina a qualquer das pessoas referidas neste artigo. Violência ou fraude em arrematação judicial. Artigo 358. Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano, ou multa, além da pena correspondente à violência. Desobediência à decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito. Artigo 359. Exercer função, atividade, direito, autoridade ou munus, de que foi suspenso ou privado por decisão judicial. Pena, detenção, de 3 meses a 2 anos, ou multa. Capítulo 4. Dos crimes contra as finanças públicas. Contratação de operação de crédito. Artigo 359-A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Pena, reclusão, de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo. Inciso 1. Com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Inciso 2. Quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar. Artigo 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada, ou que exceda limite estabelecido em lei. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Ordenação de despesa não autorizada. Artigo 359-D. Ordenar despesa não autorizada por lei. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Prestação de garantia graciosa. Artigo 359-I. Prestar garantia em operação de crédito, sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano. Não cancelamento de restos a pagar. Artigo 359-F.
deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos. Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura. Artigo 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. Oferta pública ou colocação de títulos no mercado. Artigo 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública, ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública, sem que tenham sido criados por lei, ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos.